É muito cedo, a gente já pode entregar a bola de ouro para Amad Diallo. Saudações aí, devs, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Costa e vamos falar dessa vitória com nome e sobrenome, Amad Diallo. O atacante Costa Marfinense simplesmente colocou a bola debaixo do braço e resolveu o jogo para o Manchester United. Uma vitória muito complicada, apesar do placar de 3-1, mas uma vitória muito complicada do Manchester United sobre o Southampton em Old Trafford. Antes de mais nada, deixa eu convidar vocês para participarem do grupo VIP Man United BR lá no WhatsApp. É só vocês lerem esse QR Code que está aqui na tela ou clicar no link que está na descrição deste vídeo para vocês se tornarem um dos membros lá do nosso Man United BR no WhatsApp. Por lá está toda a equipe Man United BR, a gente também tem já uma legião de torcedores do Manchester United, onde a gente acompanha 24 horas por dia o Manchester United com informações, com opiniões, com análises, com discussões, enfim, tudo que envolve o Manchester United sai primeiro lá no nosso grupo VIP no WhatsApp, então participe você também, que é uma forma de vocês estarem ajudando o nosso projeto. Dito isso, vamos falar do jogo, porque, como eu disse, foi um jogo difícil para o Manchester United, apesar do placar, apesar da vitória muito interessante, apesar do time estar saindo de uma saga aí de 6 jogos consecutivos sem vencer. O Manchester United suou sangue para vencer o Southampton e dependeu exclusivamente, quase exclusivamente pelo menos, de Amad Diallo. O nosso camisa 16 mais uma vez resolveu um jogo para o Manchester United nesta temporada, vem sendo o grande nome desse time. A melhor notícia possível para o Manchester United nessa temporada é o futebol de Amad Diallo. Bem, começando pelo começo, vamos falar da escalação do Manchester United para essa partida, com algumas mudanças, principalmente da ordem física, né? Pelo menos do time ideal que aparentemente o Ruben Amorim está querendo montar, teve algumas mudanças ali, porque hoje o time começou com o Onana no gol, os 3 zagueiros foram o Yoho pela direita, o De Ligt jogando centralizado e o Martinez pela esquerda. Um pouco mais à frente, a gente teve a saída do suspenso Dalot, primeiro jogo que o Dalot não joga na temporada, porque ele foi suspenso, foi expulso contra o Arsenal. O jogo era pela FA Cup, mas ele cumpre também na Premier League, então o Yoho suspenso saiu, dando entrada para o Mazraoui ou para o Amad Diallo? Eu vou falar que deu entrada para o Mazraoui, né? Porque o Mazraoui, apesar de ser titular pela ala direita, o Mazraoui foi para a ala esquerda substituir o Dalot, e aí, lá na ala direita, o Amad Diallo, né? O Amad Diallo, que é titular jogando um pouco mais à frente ali, como um dos camisas 10 ali, um dos meias ofensivos, ele foi deslocado para voltar para a ala direita, posição que ele já tinha feito aí no começo da era do Ruben Amorim. Completando o meio de campo, a gente tinha os 2 volantes, o Gart e Kobbie Mainoo. Mais à frente a gente tinha o Bruno Fernandes e o Alejandro Garnacho, e o centroavante foi o Højlund. E com essa escalação, o começo de jogo do Manchester United foi horrível, sim, horroroso, pífio. Foi muito ruim o primeiro tempo do Manchester United. Os 15 primeiros minutos, então, sim, os 45 foram ruins, os 15 primeiros foram inacreditáveis. Se alguém tivesse acabado de acordar de um coma e tivesse assistindo o jogo do Manchester United, perguntasse para ele, quem é o lanterna da Premier League aí desse jogo? Dos 2 times, quem é o lanterna da Premier League aí para você? Ele com certeza diria que era o time que estava jogando de vermelho, porque foi horroroso. O Southampton teve total controle da partida no primeiro tempo inteiro. O Southampton mandou no jogo, teve várias chances de gols. O Onana hoje deve ter feito aí pelo menos umas 5 defesas muito difíceis. É um dos melhores jogadores em campo, porque o primeiro tempo foi literalmente de ataque contra defesa. O Manchester United praticamente não conseguia nem se defender bem, muito menos conseguia construir jogadas ofensivas. A gente teve no máximo ali 2 boas jogadas ofensivas, sendo que só uma foi perigosa de verdade, que foi uma jogada que o Garnacho acaba, infelizmente, errando a finalização, né? Uma boa jogada, inclusive, uma chance clara de gol, mais uma chance clara de gol que o Garnacho acaba não aproveitando. É um dos defeitos que o Garnacho tem. Ele tem uma finalização muito ruim. Um defeito, na verdade, que é do time do Manchester United quase todo. As nossas finalizações, a nossa parte ofensiva é muito complicada. E mais uma vez foi nessa partida com o primeiro tempo, sim, abaixo da média. Se a média na temporada do Manchester United é ruim, nesse primeiro tempo contra o Southampton ele é abaixo da média. E aí entra a discussão, né? Por que o Manchester United consegue fazer bons jogos contra o Arsenal e contra o Liverpool, inclusive sendo superior a esses dois times em algumas partes desses jogos,
Por que não consegue fazer nem perto disso contra o Southampton, que é um time que virou praticamente um saco de pancadas nessa Premier League? Fica o questionamento. A gente questiona, claro, os jogadores, é óbvio, porque é eles que estão ali jogando. Questiona também por que não o Ruben Amorim, por que ele pode fazer para que o time melhore nessas condições. Mas enfim, vamos seguir falando aqui da partida. Ainda no primeiro tempo, mais um gol tomado pelo Manchester United em bolas paradas. Mais especificamente em escanteios, foi o 10º gol que o Manchester United sofreu só nessa temporada. Sim, o Manchester United tem vários pontos fracos, mas a bola parada defensiva é líder com folga total. Porque, sinceramente, é inacreditável a quantidade de gols de bola parada, de escanteios, então, que o Manchester United vem sofrendo nessa temporada. Mais uma vez isso aconteceu. Dessa vez, escanteio cobrado, dá uma casquinha, o Tyler Dribbling, né? Dá uma casquinha ali antes da bola passar da primeira trave ali do Onaná. E aí acaba que o Ugarte, com as costas, acaba empurrando para o gol. O Onaná ainda tenta fazer a defesa, mas a bola entra aí 1-0 para o Southampton. Esse foi o placar do primeiro tempo. E digo mais, se o Onaná tivesse numa daquelas tardes dele que ele não está inspirado, era certeza de que hoje seria 3 ou 4 gols para o Southampton no primeiro tempo, porque foi um massacre que o Manchester United sofreu jogando em Old Trafford. Na volta para o segundo tempo, o Ruben Amorim mexe no time. Ele tira o Kobbie Mainoo e coloca o Antony. Bruno Fernandes é recuado para jogar junto com o Ugarte e jogam ali um pouco mais avançados o Garnacho, o Antony e o Højlund. Essa substituição não deu certo, o Southampton continuou melhor na partida e eu acho até que essa substituição piorou o time, porque o time já não era muito seguro defensivamente, assim, o meio de campo não estava conseguindo fazer um bom jogo também e isso acabou piorando o time, porque o time ficou ainda mais exposto, né? Essa substituição acaba expondo ainda mais o Manchester United, mas não satisfeito, o Ruben Amorim expõe ainda mais, porque ele tira o Ugarte do time e coloca o Toby Collier, que é um jogador da função, ele é um primeiro volante, mas o Ugarte é um cara mais cão de guarda. O Toby Collier é um jogador que, apesar de ser um volante de marcação, ele gosta muito mais de sair para o ataque, né? Ele faz essas duas funções, ele é um jogador que ele gosta de ser tipo aquele box-to-box, não tanto assim box-to-box, né? Ele é mais defensivo do que ofensivo, mas enfim, de todo modo, o time acaba ficando mais exposto ainda. Essa outra substituição que eu disse, ela acontece um pouco mais à frente, inclusive o Højlund também sai para a entrada do Zirkzee. Um ponto que eu ainda não citei sobre esse jogo e é importante eu falar aqui, foi o atropelo que o Yoro levou jogando hoje na zaga pela direita. O jogador do Southampton, Sulemana, simplesmente atropelou o Yoro. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, simplesmente o Sulemana passou pelo Yoro do jeito que quis, na hora que quis, enfim. Um verdadeiro atropelo. Foi feio pro Yoro hoje, tá? Foi muito feio mesmo, porque o Sulemana estava fazendo o que bem entendia com o jogador. É bem verdade que, jogando lá pela ala direita, o Yoro estava sozinho praticamente, né? Porque o outro jogador era o Amad. O Amad ajuda defensivamente, ele é um jogador que é voluntarioso, né? Ele não fica ali naquela preguiça jogando pela ala, só querendo atacar, não. Ele gosta de defender, ele ajuda bastante. Porém, né, ele é um atacante, não tem todo aquele cacuete para jogar ali, para ajudar na defesa da ala direita ali, né, da ala esquerda do ataque do Southampton, ajudando o Yoro. Mas, dito isso, o Yoro foi atropelado, né? Não é porque ele não tinha ajuda que ele poderia ter sido passado com tanta facilidade e tantas vezes assim pelo Sulemana durante toda a partida. De fato, foi um atropelo. O Yoro precisa melhorar nesse sentido, né? Se ele for ser esse jogador que vai jogar pela zaga, pela direita ali, ele precisa melhorar esse 1 para 1 dele, ele precisa melhorar o posicionamento para não correr tanto assim atrás dos atacantes, porque eles sempre vão ter vantagem. Então fica esse ponto de alerta aí, porque um dos pontos chaves do jogo para o Manchester United sofrer tanto nessa partida foi justamente o fato do Sulemana passar
por cima do Yoho todas as vezes que ele bem entendeu. Foi uma das formas que o Southampton teve para machucar o Manchester United durante todo o jogo. Foi essa disputa de 1-1 entre o Sulemana e o Yoho. Mas bem, voltando para o segundo tempo da partida, de certa forma, essas substituições, Toby Collier e Zirkzee, ajudaram o Manchester United, porque foi a partir da entrada, sobretudo, do Zirkzee, que o Manchester United começou a ter uma chance maior de um poderio ofensivo ali. Com o Højlund estava bem complicado. O Højlund hoje fez uma partida muito ruim, não conseguia fazer pivô. Nas poucas vezes que ele conseguia partir com a posse de bola, não saía boas jogadas, exceto aquela do Garnacho que eu citei lá no primeiro tempo. Foi uma dessas jogadas que o Højlund sai pela ponta, né, sem jogar por dentro, um pouco mais pela ponta. Ele sai atacando, toca para o Garnacho. Tirando essa jogada, todas as outras foram muito complicado o jogo do Højlund hoje. E a entrada do Zirkzee ajudou nisso, porque o Zirkzee foi um jogador que controlou melhor a posse de bola ofensiva, trabalhou melhor com os outros jogadores, né? Ele conseguia fazer tabelas com mais facilidade do que o Højlund estava conseguindo, e isso fez com que o Manchester United melhorasse na partida. Também teve o fato do desespero, né? O fator desespero do Manchester United entrou em campo, todos os jogadores começaram a se bagunçar, a se desorganizar taticamente, e em uma jogada individual do Amad Diallo, ele consegue marcar o gol de empate, né? O Amad Diallo, mais uma vez, conseguindo tirar da cartola gols que muitas vezes a gente não sabe nem como é que ele consegue passar. A gente não tá nem prestando muito bem atenção assim na jogada, quando você pensa que não, ele passou de um, passou de outro e fez o gol. Aconteceu mais uma vez, jogada individual do Amad Diallo, e ele marca o gol de empate. E bom, o Southampton, apesar de nesse jogo parecer uma excelente equipe, não é, né? Não é à toa que eles são os lanternas da Premier League. E esse gol do Amad Diallo, esse gol de empate, parece que desligou a chave do Southampton. Um pouco antes desse gol, eles já estavam mais defensivos, né? Aquele negócio, né? Você tá ganhando um jogo fora de casa contra o Manchester United, que estava ali meio que empolgado pela eliminação do Arsenal na FA Cup. Você tá vencendo, não tem como. Você é o lanterna, precisando muito de uma vitória como aquelas, você já dá mais uma segurada, fica com mais medo. Até mesmo as substituições que o treinador do Southampton fez também mostrava isso, né? Colocando ali um meio-campo ali para dar uma melhor reforçada defensivamente. E o gol de empate do Manchester United acaba desligando essa chave do Southampton. O time passou a ser muito mais irresponsável com a bola, né? Antes eles estavam senhor da razão, né? Dono do jogo completamente, parecia o Brasil de 1982. E aí na hora que toma gol, o time começa a entrar num curto-circuito ali, dá um apagão no time do Southampton, e o Manchester United soube aproveitar. Isso é importante. Entraram também na partida o Eriksen e o Maguire, logo depois do empate, né? Na verdade, antes do empate, eles já estavam prontos para entrarem na partida. Aconteceu o gol, aí a bola saiu, né? Então deu para eles entrarem, e entrou o Eriksen e o Maguire nas vagas do Garnacho e do Leny Yoro, né? Que estava sendo atropelado lá, como eu citei. Então entraram esses dois jogadores, e em uma jogada de uma tabela ali, né? O Amad Diallo mais uma vez jogando ali pela ala direita, toca no Eriksen, o Eriksen acha um toquezinho magistral, uma belíssima assistência do Christian Eriksen, coisa que a gente sabe que técnica, né, qualidade, a gente sabe que o Christian Eriksen tem muito. É óbvio que o físico não é mais o mesmo, é por isso que ele não atua tanto assim no Manchester United, mas qualidade ele tem de sobra, e mostrou na assistência para o Amad Diallo. Ele dá um toquezinho por cima da defesa, o Amad Diallo se estica e faz o gol da virada do Manchester United em Old Trafford, 2-1 Manchester United. Pouco tempo depois, ainda em meio a toda a euforia que era essa virada, né, 2 gols do Amad Diallo, todo mundo já comemorando bastante, o Old Trafford pulsando, o Amad Diallo consegue fazer o seu terceiro gol. Ele muito esperto na jogada, mais uma vez, né? O Amad Diallo é um cara, como eu citei, ele é muito voluntarioso. Ele não tem jogada perdida, ele não tem bola perdida, ele corre atrás de tudo, ele marca, ele ataca. Enfim, é um cara que é muito fundamental, o Amad Diallo, nesse time. E ele mostrou isso também no terceiro gol, porque uma saída de bola do Southampton, o goleiro toca no zagueiro, o zagueiro dá uma moscada, o Amad Diallo consegue roubar a bola dentro da área, e com um gol livre ele marca o terceiro gol. Hat-trick de Amad Diallo, seu primeiro hat-trick no Manchester United. Na verdade, é o primeiro hat-trick de um jogador do Manchester United desde aquele do Cristiano Ronaldo. Vocês lembram, né? Em 2022, o Cristiano Ronaldo marcou um hat-trick, e esse é o primeiro de um jogador do Manchester United desde aquele tempo. Então, assim, é um jogo mágico do Amad Diallo, um jogo que a gente não vai esquecer jamais.
porque a gente até pode esquecer. O Amad Diallo não vai esquecer. Eu quis falar isso. O Amad Diallo não vai esquecer jamais dessa partida. Um hat-trick que foi decisivo para o time, né? Que fez o gol do empate, o gol da virada, o gol de ampliar o placar e em Old Trafford. Então, de fato, uma noite mágica para o Costa Marfinense. O hat-trick do Amad Diallo, a vitória depois de tanto tempo sem vencer, sobretudo em Old Trafford, a noite mágica que foi em Old Trafford hoje, não pode mascarar o jogo péssimo, ruim, pífio que o Manchester United teve durante, sei lá, se o jogo teve 90 minutos, 80 minutos, o jogo foi péssimo do Manchester United, um time assim completamente entregue ao seu adversário. O adversário que hoje era o lanterna da competição. Você imagina se a gente pegar e jogar times um pouco mais qualificados, né? Ia ser a mesma coisa que aconteceu há pouco tempo aí, jogando contra o Bournemouth, jogando contra o Wolverhampton, jogando contra o Nottingham Forest. Ia ser a mesma coisa, né? A gente ia ser atropelado de novo. Mas, felizmente, hoje o Southampton é um time que, né, tem todos os defeitos possíveis e o Manchester United conseguiu essa reação aí na base do abafa, né, na base do vamos ver no que é que dá, do bora lá. Padrão tático do time não teve nesse momento assim de virada. Não dá pra gente falar, não, o time se organizou e conseguiu a virada. Não foi isso que aconteceu, vamos ser sinceros, né? Foi tudo assim na base do vamos lá, na base da vontade. Isso é legal? É legal. Muitas vezes a gente fala que o Manchester United não tem vontade de jogar. Dessa vez não. Quando foi no final do jogo, na hora de ser decisivo, o time se entregou de verdade, mostrou que tem brilho, mostrou que tem sangue e conseguiu essa virada. Isso é legal, mas os 80 primeiros minutos de jogo, gente, não dá. Não dá. De fato, não é porque a gente virou essa partida que a gente tem que elogiar esse desempenho do time contra o Southampton jogando em Old Trafford, porque foi inaceitável. Foi inaceitável. Ótima vitória, excelente, a gente volta a vencer depois de 6 jogos sem vencer, dá uma acalmada nos ânimos, a gente vem em uma sequência legal, porque a gente empatou contra o Liverpool jogando fora de casa, quando todo mundo imaginou que a gente ia ser goleado, a gente elimina o Arsenal na FA Cup e agora a gente vence, volta a vencer em Old Trafford, volta a vencer na Premier League. Tudo isso é muito legal, muito interessante, mas não dá para mascarar, não dá e não pode ser mascarado todo esse desempenho muito ruim do time durante os 80 minutos. Dito isso, vencemos, né? É muito bom às vezes a gente ser pragmático. Apesar de tudo, 3 pontos importantes, voltamos a vencer na Premier League, né? Vamos dar uma respirada melhor agora, uma sequência de jogos aí que teoricamente são jogos para o Manchester United vencer todos. Né? A gente tem 3 jogos seguidos, agora a gente tem mais 2 jogos seguidos jogando em Old Trafford. O Manchester United tinha que vencer todos, começando de hoje. O de hoje já conseguiu. O desempenho foi ruim, a vitória foi excelente. Agora a gente joga novamente na Premier League contra o Brighton. Esse jogo acontece aí no final de semana. E depois, no meio da próxima semana, a gente joga contra o Rangers, né? Voltando à Europa League, a gente joga contra o Rangers também em Old Trafford. Então, é uma sequência de jogos menos complicados. Mas o Manchester United complica esses jogos também, como complicou hoje, e só conseguiu vencer aí na base do abafa no final do jogo. Então, a gente tem que ter muita atenção e o time tem que começar a melhorar esse desempenho contra esses times que a gente tem que dominar. O fato é esse. Não adianta a gente só querer jogar contra Arsenal, Liverpool, Manchester City e tudo mais, e contra esses jogos que a gente tem que dominar, tem que vencer, porque são esses jogos que fazem a gente crescer na tabela da Premier League, e aí, quando chega nessas partidas, o Manchester United não desempenha. Então, como eu disse, o desempenho foi muito ruim, a vitória foi muito boa. Então, vamos ver também o copo meio cheio também, que foram esses 3 pontos jogando em Old Trafford, de uma virada maravilhosa, com o Amad Diallo se destacando. E antes da gente finalizar, eu tenho mais um destaque a fazer, dessa vez fora de campo, que foi a torcida do Manchester United nessa partida contra o Southampton. Poucas vezes eu vi o torcedor do Manchester United tão dentro do jogo como eu vi hoje. Sim, para mim foi um ambiente muito diferente em Old Trafford. A gente sabe que a torcida do Manchester United, né, dos jogos, como o ingresso é muito caro, como o ingresso ele é praticamente esgotado ainda nos carnês, né? Você tem que ser membro do Manchester United para conseguir ter ingresso. Tudo isso faz com que não seja aquele torcedor mais visceral que esteja ali nas arquibancadas. Então, muitas vezes a gente vê uma torcida um pouco mais calma, num volume um pouco mais baixo, mas hoje não. Hoje foi muito diferente. A torcida estava jogando junto com o time, até mesmo durante o jogo que o time estava mal, a torcida empurrava o time. Toda vez que o time
estava saindo ali pela defesa, a gente escutava aquele frisson da arquibancada ali para empurrar o time pro ataque. Quando a bola chegava perto do gol, você escutava a torcida assim em uníssono, chute, né, pedindo pro jogador finalizar ali aquela jogada. Cruzamento na área, a gente escutava também a torcida dando aquela empolgada, aquele grito maior. E também durante a partida a gente ficava escutando a torcida cantar o United Roads, né? Que assim, normalmente eles cantam isso antes da bola rolar. E também quando o jogo acaba, que tem vitória, eles também cantam isso. E a gente estava escutando isso durante o jogo. Então assim, foi um ambiente muito legal da torcida do Old Trafford, que a gente conseguiu perceber isso pela televisão, mesmo com o time não desempenhando bem, perdendo ali, né, no final do primeiro tempo. Inclusive, no intervalo, na hora que o juiz apita ali o fim do primeiro tempo, a gente escuta a torcida vaiar, o que também não é comum, né, o torcedor o torcedor inglês, o torcedor europeu em geral, ele é muito mais assim, de vamos apoiar os 90 minutos e aí no final do jogo a gente vê o que deu. E não, o torcedor do Manchester United de fato jogou com o jogo. Reclamou quando tinha para reclamar, vaiou quando tinha para vaiar ali no intervalo do jogo e empurrou o time, né? Torceu, cantou, como eu falei, entoou o United Road durante o jogo, enfim. Tudo isso a gente conseguiu perceber e a gente não consegue normalmente perceber esse tipo de coisa. Então, se hoje a gente estava conseguindo é porque, de fato, o ambiente foi diferente em Old Trafford. E é muito legal que o time conseguiu corresponder a isso, né? Porque não adianta tudo isso acontecer e o time acabar perdendo. Não, o time foi lá e respondeu à torcida que estava empurrando ali durante os 90 minutos. E com isso eu vou ficando por aqui, agradecendo vocês mais uma vez por essa companhia nesse pós-jogo. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe também esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal ManUtedBR e comente como que foi essa partida para você. O que você achou do Manchester United? Você concorda comigo que a gente jogou duas partidas diferentes praticamente? 80 minutos de sofrimento, 10 minutos do que a gente quer de fato ver o Manchester United? Por favor, deixe aí o seu comentário, fale sobre Amad Diallo, fale sobre o Ruben Amorim também, o que você achou do nosso treinador nessa partida, fale sobre os outros jogadores, enfim, deixe aí sua opinião nos comentários. E eu já convidei vocês para participarem do grupo VIP ManUtedBR, reforço aqui o convite para você ler o QR Code, para você clicar no link que está aqui na descrição, mas também convido vocês para conhecer a nossa loja online ManUtedBR, com mais de 50 produtos pensados exclusivamente para o torcedor do Manchester United aqui no Brasil. É só você também ler o QR Code ou clicar na descrição aqui deste vídeo ou acessar manutedbr.com/loja para vocês conhecerem a loja ManUtedBR. E você também pode ser um membro aqui do canal ManUtedBR. É só você clicar no botãozinho. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube pelo computador, tem um botãozinho aqui embaixo de Seja Membro. Clicou lá no Seja Membro, você vai conhecer um dos 3 planos para que você se torne aqui um membro do canal ManUtedBR com os seus respectivos benefícios. Além disso, deixa eu falar também para vocês que a Manchester United Brasil está na edição de fevereiro da revista Inside United, que é a revista oficial do Manchester United. Tem uma entrevista muito legal lá do nosso fundador, Daniel Martins, contando a história da ManUtedBR, falando também sobre os encontros que a gente faz em parceria com a Red Devil Brasil, falando também de como é o torcedor do Manchester United aqui no Brasil. Enfim, é uma revista que nos orgulha bastante porque dá esse retorno do Manchester United, né, do clube, para o que a gente faz, para esse trabalho que a gente faz aqui, que é bem legal. Então vocês podem acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para a matéria que a gente publicou lá no site ManUtedBR, falando sobre essa publicação da revista, essa matéria que saiu lá na revista Inside United. E você também pode comprar uma revista. Tem lá o link na matéria, tem um link para vocês comprarem essa revista e ter de recordação uma revista do Manchester United que fala sobre a torcida do Manchester United aqui no Brasil. Muito legal, já garanti a minha, estou esperando chegar, inclusive. E com isso eu me despeço, um abraço para você, torcedor Red Devil. Continue acompanhando as redes sociais da ManUtedBR, o nosso site manutedbr.com, para você estar muito mais próximo do Manchester United, assim como nós estamos por aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima!